Salve, salve família da NFL no Brasil, estamos aqui para mais um vídeo e hoje é vídeo de retrospectiva 2021. Vou falar aqui sobre, eu escolhi 12 assuntos, um representando cada mês. Obviamente que tem alguns meses aí que não tinha nada importante, então eu desci alguma coisa um mês ou outro para ficar 12 meses bonitinho, 12 assuntos, 12 momentos importantes dessa temporada. Vou falar sobre cada um deles rapidinho. Rapidinho, vou falar sobre deles um pouco, cada um deles, dar um pouco dessa nostalgia. Estamos aqui no cenário antigo onde ficava a TV. Tá um pouquinho arrumado do jeito que vai ser o cenário para 2022 já, galera. Então, antes de começar um vídeo, já feliz 2022 para vocês. Vão dar aqui uma curtida nesse 2021 e tudo de melhor que aconteceu no mundo da NFL depois da vinheta. Certinho, pessoal, vamos começando aqui a nossa lista. O mês de janeiro, início de temporada não, né? Início de ano, e o ano para nós, torcedores de futebol americano, sempre começa muito bem. Começa com o quê? Playoffs, meu amigo. E tivemos nesses playoffs dois jogos importantíssimos. De um lado, Indianapolis Colts versus Buffalo Bills. Do outro, Tampa Bay Buccaneers versus New Orleans Saints. O que esses dois jogos tiveram em comum? A despedida de dois dos maiores quarterbacks da história da NFL e dois dos quarterbacks mais importantes da história de cada franquia separada. De um lado, Philip Rivers, um dos maiores da história, envolvido ali naquela questão do Eli Manning no draft, que o New York Giants draftou o Philip Rivers exclusivamente para trocar com, na época, San Diego Chargers, hoje Los Angeles Chargers, pelo o Eli Manning, que não queria, né, de maneira alguma jogar nos Chargers, né, queria ir embora. Foi feita a troca e o Philip Rivers foi para Los Angeles e lá foi para New York. O restante é história, mas o Philip Rivers teve uma grande carreira, né? O Chargers teve grandes times ali de 2006 a 2009, mais ou menos, com LaDainian Thompson, Demarius Gate, não, caramba, esqueci o nome do talento. Era um grande time, né? O San Diego Superchargers, maravilhoso também, 2.0, quase chegou ao Super Bowl por duas vezes, perdendo para o New England na final de conferência, perdeu também para o time do Colts na final de conferência em 2009, mas assim, é um grande time, dos melhores da história da NFL, sem dúvida. E do outro lado, né, o Drew Brees, né, campeão do Super Bowl contra o Peyton Manning, único título do New Orleans Saints também, maior quarterback da história do New Orleans Saints, sem nenhuma dúvida, né? Um dos maiores da NFL, liderava a NFL em jardas até pouco tempo, liderou a NFL em touchdowns também durante muito tempo, foi um dos melhores quarterbacks, foi MVP. Então, assim, um dos grandes da história, nos deixou naquele jogo, fatídico jogo lá, contra o Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady. E no final do jogo lá, ele e o Tom Brady naquela resenha, os dois lá, Tom Brady até lançando uma bola pro filho dele. Uma das cenas assim mais marcantes, eu acho, da NFL para todo mundo, assim, uma cena muito assim, triste por um lado porque ele estava se aposentado, triste por um lado porque ele perdeu aquele jogo, mas assim, a cena num todo muito bonita, né? O carinho do Tom Brady ali com os filhos dele também, né? A admiração um do outro ali, dois dos maiores da história. O mês de janeiro foi isso, claro que teve outras coisas importantes, mas selecionei esse apresentadores dos dois como principal. Vamos falar de fevereiro e não tinha como, né? Fevereiro é dia de quê? Dia de Super Bowl, meu amigo. É mês de quê não, né? É dia não, é mês de quê? Mês de Super Bowl para nós fãs da NFL. E não tinha como falar de Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers, uma verdadeira surra, vitória, né, do time de Tampa Bay. Vitória não, atropelaram, né? Reduziram ali o time do Kansas City Chiefs a menos de 10 pontos. Nem touchdown marcaram nesse jogo. Foi uma verdadeira surra. O time, como poucas vezes a gente viu o Patrick Mahomes jogar na carreira, assim, muito pressionado, né? E claro, o GOAT, Tom Brady, né? Thomas Edward Brady, chegando aí seu 7º anel de Super Bowl, sendo o único da história com 7 anéis, mais anéis que qualquer outro jogador, mais anéis que qualquer outra franquia. New England Patriots e Pittsburgh Steelers são os maiores campeões com 6, mas temos a franquia Thomas Edwards Brady, né? Os Brady, ou Giselos, né? Mais carinhosamente, como ele carinhosamente chamado aqui no Brasil, Giselos, 7 títulos, né, cara? Saindo, toda aquela narrativa, saindo de New England, né? Se ele conseguiria ser vencedor sem o Belichick, sem uma grande defesa, né? E a gente viu que ele é muito mais além do que isso. Ele com certeza tem a parte do Belichick também na dinastia, mas assim, não dá para tirar a parte do GOAT, Tom Brady. Ninguém ganha 7 anéis de Super Bowl sendo qualquer um, ou só por um modus operandi ali, né? Obviamente a franquia tem um tanto de... Você acaba acumulando haters, né, quando você é muito vencedor ao longo de tantos anos na liga, né?
basta ver aí todos os escândalos aí atribuídos ao New England Patriots, alguns deles verdadeiros, outros nem tantos, outros muito aumentados, né? Outros até endereçados ao Tom Brady. Coisas que a gente, logicamente, não dá para ter total certeza, mas que parece não ser lá muita verdade, né? E assim, ganhou contra o Patrick Mahomes, que estava ali naquele hype da galera, né? Que tipo assim, ele é imbatível, quando ele quer, ninguém segura, né? Se ele quiser, o que ele quiser fazer na liga, ele vai fazer, é o maior da história, obviamente, válido pelo que ele já fez na NFL, mas, né, o Tom Brady mostrou que é gigantesco ali, MVP, passando para Gronkowski, para Antonio Brown, um excelente jogo dos outros jogadores também, Goodwin. Foi um jogo maravilhoso de Tampa Bay, segundo título da franquia aí, encaminhando o time aí para uma reviravolta, né, sendo primeiro campeão em casa também. Então, assim, toda aquela coisa que aconteceu, perdendo os 2 jogos para o New Orleans Saints na temporada, ganhando nos playoffs, ganhou do Green Bay Packers lá no Lambeau Field. Então, assim, foi um jogo maravilhoso. Teve aquele jogo contra o Washington Football Teams ali, um pouquinho apertado, mas assim, do fevereiro de 2021, claro, será lembrado pelo Super Bowl ganhado, obviamente, pelo Tampa Bay Buccaneers de Thomas Edward Brady. Mês de março, né, mês importante, mês de aniversário da patroa, aliás, um beijo, Zé, te amo, meu anjo. Dá aquela moral pra patroa, né? Vai que, né? Mês de março na NFL não é um mês muito importante, né? Então, eu reduzi aqui a primeira aposentadoria do Elderman. Tá sendo clubista? Tô sim, tô sendo clubista, pra mim foi muito importante, então eu coloquei. Uma outra coisa importante que aconteceu de fevereiro pra março foi a criação de quê? NFL no Brasil, o canal mais maravilhoso que eu criei, né? Não tem condições. Isso vai ser um marco da história da NFL no mundo. Deveria ser feriado, inclusive, de criação do canal. Que eu nem sei que dia foi 21 de fevereiro. Então marco que o cara até esqueceu, mas é porque eu tive a ideia e depois só que eu comecei a produzir os vídeos. Então tem uma data que eu criei o canal, mas não postei nada, e tem a data que eu postei o primeiro vídeo, né? Então é divergência. E aí, o mês de março, né, eu reduzi, claro, a aposentadoria do Elderman, que foi um momento importante, primeiro, porque tinha aquela expectativa dele ir para Tampa Bay, tinha a expectativa dele ficar em New England para ver que se não conseguiu um quarterback no draft, e ele se aposentou e ficou aquela questão. Ele se aposentou, são 5 anos para você poder entrar no Hall da Fama. Ele se aposentou e basicamente ele é Hall da Fama ou não? E eu até fiz o vídeo, né, o Adeus Lendário do Israel, vou deixar o link na descrição desse vídeo em especial, para quem quiser ver, eu dou a minha opinião lá, um pouco mais aprofundado. E também a mudança das regras, né, que a gente passaria a ter 17 jogos na temporada, e também, né, que a gente mudaria alguma numeração, o adesivo podendo usar de 1 a 10 também, né, os jogadores de defesa podendo usar de 1 a 21, né, então você está vendo aí Patrick Surtain não, você está vendo Micah Parsons com a 11, você vê o Jerry Jeudy com a 9, são numerações que antigamente não tinham para essa posição e agora tem, e também a mudança no sidekick, no alinhamento dos jogadores, algumas regras, as regras que mudou aí da NFL. Sobre o mês de março foi isso, não, o mês não tem muita coisa, eu até trouxe 2 assuntos para dar uma melhoradinha. Abril aqui na NFL é o que? Mês de draft, né? Muito importante, vocês viram aí, eu gravei o vídeo logo após a primeira rodada. E assim, né? Mês marcado pelo draft, marcado pela... Obviamente, a gente não pode deixar de lembrar a entrada de Sunshine, tão esperada na NFL. Ele não está rendendo quanto a gente esperava, mas também a bagunça do Jacksonville Jaguars já era de esperar um pouco de dificuldade, mas ele foi draftado na primeira rodada e estreou muito bem, né? A gente tem que lembrar. Estreou muito bem, não. Ele foi draftado, vai sair muito bem ali na primeira rodada do draft, como já era esperado, pela grandeza dele. Mas vamos aqui as principais coisas que aconteceram no draft. Primeiro, a escolha acertada do Cincinnati Bengals em pegar o Ja'Marr Chase e não o Penei Sewell. Não que o Penei Sewell seja ruim, mas o Ja'Marr Chase, tem mostrado, né, ser ali uma arma letal junto com o Joe Burrow, uma conexão maravilhosa. Está aí caminhando para ser, quem sabe, até o calouro do ano na temporada. E a segunda aí é Denver, Detroit, Carolina. Acho que foi só esses 3. Comendo mosca aí no draft. Aí vamos falar bem assim, Reginaldo, o Denver pegou o Patrick Surtain, mas eu já falei, cara, o time precisa de um quarterback. Poderia ter pego o Justin Fields. Não vou nem citar o Mac Jones, que tinha muita dúvida em torno dele, mas vou focar só no Justin Fields. Poderia ter pego o Justin Fields, eu acho que poderiam construir um futuro, já tem uma defesa boa, poderiam construir um futuro grande com ele na defesa. Ainda poderiam na segunda rodada pegar um jogador bom, tá? Que ia ficar algum jogador bom, com certeza. Não no nível do Patrick Surtain, mas ia ficar algum jogador bom. Carolina Panthers
Pegou o Sam Darnold, não deu errado. Trouxeram o Ken Newton, deu errado, tá sem quarterback. Poderia ter pegado o Justin Fields e tá construindo a franquia em torno dele. Detroit Lions, não preciso nem falar, cara. Tá com o Jared Goff, que não é futuro pra ninguém. Tudo bem que tá no rebuild, mas se você vai começar o rebuild, você tem a oportunidade de pegar um quarterback, pega, irmão. Depois você descartava o Jared Goff, trocava aí com outro time aí, um outro time que deve estar precisando de um quarterback. Vai ter time pra trocar, né? Até deixava ele na reserva. Ou até deixava ele titular uma temporada, o Justin Fields aprendendo um pouco com ele aí, da experiência que ele tem na liga, e ano que vem ele já entrava. Poderia ter feito isso tranquilamente. Eu, na minha opinião, dava pra ter feito pra mim comer mosca. E aí, a subida no draft do Chicago Bears para pegar o Justin Fields também, um grande momento do draft. E claro, não poderia deixar Dallas Cowboys draftando o Micah Parsons também, grande momento, devido, claro, à repercussão que ele está tendo na liga, jogando demais aí, para ser calor defensivo do ano e também até disputando aí para ser jogador defensivo do ano, na minha opinião, tem grande chance. Para mim, eu até votaria nele. Eu acho que hoje ele é o jogador defensivo mais influente no jogo, eu diria assim. Mais que o Trevon Diggs, por exemplo, com as interceptações do Dallas Cowboys. Eu acho que ele é mais importante para a defesa do que o Trevon. E claro, né, New England Patriots draftando Mac Jones na 15ª escolha da primeira rodada do draft. O nova era em New England, chegou o menino de ouro de Alabama, treinado lá pelo ex-companheiro do Bill Belichick, né? Pô, esqueci o nome dela também. Mas vai que vai. A Mac Jones jogando demais, tá rendendo, acabou tomando a vaga de titular. Tudo que aconteceu ali em New England que a gente já sabe. E acabou ali sendo um momento importante do draft também. E sobre o mês de abril, foi isso. Vamos falar agora do mês de maio, né? Mês de maio que também o draft terminou no dia 1, então deixei o assunto novela Aaron Rodgers para o mês de maio. Essa novela que rendeu aí vários vídeos pro canal, né? Importante aí o momento da gente, rendeu alguns memes também. Então assim, no draft, o Denver Broncos surgiu antes do draft o burburinho de que o Aaron Rodgers queria ser trocado. Então ficou se esperando dele ser trocado durante o draft. Não aconteceu, o principal interessado era o Denver Broncos. E eu tenho a impressão de que o Denver acreditou que conseguiria trocar por Aaron Rodgers depois do draft. E assim, não conseguiu, cara. Acho que eles poderiam ter entrado num acordo, draftar pro Green Bay. O Aaron Rodgers acho que realmente queria sair. Acho que ele estava muito realmente decepcionado com a franquia devido à última temporada, porém nada aconteceu. Aaron Rodgers seguiu ali, muita mídia em cima, Aaron Rodgers não foi treinar, e post daqui, fala isso daqui, cobertura pra lá, e o mês de maio foi um caos total em Green Bay, futuro incerto, notícias que ele poderia se aposentar, algumas farpas saindo de um lado, de outro, a torcida um pouco ali dividida, né? Eu entendo ali um grande ídolo, você tem realmente sempre uma dificuldade ali, porque é um cara que te representou durante muito tempo, um jogador por quem você geralmente tem uma admiração, uma idolatria, até certo modo exagerada. Eu sei, isso acontece também da parte da minha e do meu time, dos meus times no geral também. Isso é uma parte do torcedor um pouco mais aclamada. A novela se desenrolou até alguns meses mais pra frente, então assim, não se resolveu, ficou aquele mês de maio embrulhado nessa questão, discutindo as escolhas do draft, qual time poderia ter trocado pelo Aaron Rodgers, qual time ele se encaixaria melhor. O que o Green Bay fez de errado já no draft, né? Draftando ali um jogador de defesa novamente, não pegando ali uma arma para o Aaron Rodgers, né? Mais polêmica em cima disso. Draftaram o Brandon Stokes, cornerback, acho que ficou aquela questão que não estão valorizando ele, isso e aquilo. E o mês de maio se encerrou, né? Começa com a off-season se iniciando na NFL, um momento onde acontece muita coisa, mas nos bastidores em Green Bay estava pegando fogo. Para o mês de junho, né, mês importante também na NFL, algumas coisas ali acontecendo, alguns treinos acontecendo, a novela do Aaron Rodgers não se desenrolava, mas uma novela que se iniciou no final de maio, se encerrou em junho, né, que foi a chegada de Julio Jones ao Tennessee Titans. O Tennessee Titans se tornava ali uma potência para a temporada. Já era uma grande potência por causa do Derrick Henry as duas temporadas antigas. Mas, durante essa temporada, não está rendendo a mesma coisa que esperava. Acabou que a troca para a Atlanta Falcons foi muito boa, porque o Julio Jones está muito abaixo do que a gente esperava dele, está sofrendo com lesões, não está entregando o que se esperava dele. Ele nunca foi muito de fazer touchdowns, mas era um cara de muitas recepções e muitas jardas, e ele parece não estar conseguindo se desvencilhar, não está conseguindo ter profundidade, e isso está prejudicando o jogo dele. E assim, a Tennessee trocou, acabou ainda na temporada sofrendo com a lesão do Derrick Henry, que prejudicou ainda mais. Tá chegando no playoffs, ele pode dar a volta por cima. Tennessee com certeza deve ir para os playoffs, deve até ir com o título de divisão, se nada de muito extraordinário acontecer nessas duas últimas rodadas. Porém, né,
o Julio Jones chegava ao Tennessee Titans, era o fim de uma era, um dos maiores jogadores da história do Atlanta Falcons, jogador importantíssimo, levou a franquia àquele Super Bowl 52 que eles acabaram perdendo, jogador histórico da NFL também, durante muitos momentos teve ali a comparação, ele, Larry Fitzgerald, Calvin Johnson, né, naquele momento, os três não jogando demais, quem era o mais importante para cada equipe, quem estava no auge, curiosamente os três em três franquias que não deram muita oportunidade deles se conquistarem mais coisas nos playoffs, e principalmente o Super Bowl. No caso do Detroit Lions, né, do Calvin Johnson, nem isso foi possível, nem chegar aos playoffs. Eu acho que ele chegou a jogar playoffs, mas assim, rapidamente foi eliminado. Não teve nem a oportunidade de jogar no Super Bowl, ao contrário da Fitzgerald e Julio Jones, que chegaram, mas perderam, né? Sobre o mês de junho, foi isso aí. Julio Jones chegava ao Tennessee, uma nova era lá em Tennessee de Julio Jones e o seu companheiro, não, Alvin Brown, lá no Tennessee Titans. No vídeo, já deixou seu like, já ativou o sininho da notificação, já seguiu nossas redes sociais lá, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. E claro, se inscreve aí no canal, a gente está rumo aos 100 inscritos. Tu tá vendo o vídeo, tá gostando, não se inscreveu. Como assim? Se inscreve aí, deixa o like, é de graça e ajuda muita gente. Claro, se a novela começou em maio, terminava em julho. Aaron Rodgers permaneceria em Green Bay, porém com algumas questões ali de contrato, que ele ia definir o tempo, que ele poderia decidir o seu futuro em 2022. Ficava aquela suspeita, será que ele vai jogar só por jogar? Será que vai ser uma grande temporada? O que ele vai fazer? Ele vinha de uma temporada de MVP, tá jogando para ser MVP novamente, mas naquele momento ficava ali uma preocupação meio obscura do futuro de Green Bay. Green Bay ali, o Jordan Love, muita expectativa, muita suspense, muita dúvida em cima dele. E a questão do Aaron Rodgers seria continuar. O Aaron Rodgers trouxe jogadores novos, trouxe o Randall Cobb, trouxeram alguns jogadores ali a pedido dele, né? Deram um pouco mais de autoridade para ele. Então ele chegou também como se nada tivesse acontecido. Ele demonstrou que ele realmente tinha muito controle da franquia. Nesse momento ainda teve o post dele com o Devontae Adams no Instagram da The Last Dance, né? Todas essas questões que envolveram o Green Bay Packers nesse momento se encerravam ali as novelas. Sabíamos, né, que o quarterback do Green Bay Packers na temporada seria nada mais nada menos que Aaron Rodgers, um dos maiores da história, que viria inclusive a bater o recorde do Brett Favre durante a temporada, e hoje está aí com 12, né, 12, tá com 12 quanto? Com 12-4? 12-3, né, 12-3 para Green Bay. Green Bay com 12-3 aí, é um dos principais times da NFL, candidatíssimo, né, ao título do Super Bowl, né, candidatíssimo assim ao título da NFC com certeza, e aí pode trazer o quinto Super Bowl para o Green Bay, encerrando, e a gente não sabe se ele vai se aposentar, se ele vai para outro time, se ele vai continuar em Green Bay, o que vai acontecer, mas o que a gente sabe é que nesse momento ele tem totais condições de trazer mais um Super Bowl para Green Bay. Agora, né, agosto, né, que é sempre o mês de quê? Mês de pré-season, mês de aquecimento, mês que está quase chegando na NFL, aquele que a gente está na expectativa com certeza. E claro, vamos ter dois assuntos aqui. Primeiro, Ken Newton cortado no New England Patriots, nova era na Nova Inglaterra. Tá sendo clubista de novo, né? Tô sendo clubista de novo. Então meti o clubista aqui. Pô, nova era, mas foi um momento muito importante, porque tipo assim, tava naquela dúvida se o Ken Newton ia ser titular. Ken Newton tava jogando bem, porém o Ken Newton não é vacinado, né? Pegou o Covid, ficou 10 jogos fora. O Mac Jones destruiu. O Ken Newton volta e é cortado. Ficou bem claro que o Bill Belichick cortou ele muito mais porque ele não estaria disponível em muitos momentos. E viu também que o Mac Jones tinha condições de liderar esse time. Está tendo durante a temporada, foi excelente. Eu até na época não achei até que o Ken Newton deveria ter ficado. Mas, né, o Ken Newton foi cortado, né? Vendo o Ken Newton jogando aí, eu percebi que realmente tinha razão de ter que cortar mesmo. Mas assim, o Ken Newton foi cortado, ficou o Mac Jones, assumiu o New England, nova era se iniciando, e teríamos já no dia 4 na quarta rodada da NFL, Patriots versus Tampa Bay Buccaneers, Brady versus Mac Jones, né? Futuro versus passado, né? O encontro, né, das duas, eu diria, colunas, né, da primeira dinastia, Tom Brady versus Bill Belichick, toda aquela questão que envolveu aquele jogo. Foi um momento muito importante da temporada da NFL e, claro, de uma das maiores franquias também da NFL, o New England Patriots, um dos maiores campeões também. E o outro momento mais importante eu deixei aqui, coloquei, no NFL num todo, provavelmente não tenha sido tão importante, mas para nós brasileiros, o nosso Duzão, né,
Ele entrando em campo pelo Miami Dolphins na pré-season, acho que ele até poderia ter entrado no 53, fez bons jogos, tem aquele lance dele bloqueando o cara, jogando o defensive line para longe, né? Ele chegou a jogar alguns snaps, né? Entrou muito bem, achei que ele foi muito bem protegendo. Claro que tá no practice squad do Miami, faz parte do elenco dos 93 jogadores, está recebendo uma grana preta provavelmente também, mas né, seria muito bom ter visto ele entrando, né, um jogador que veio aqui do Brasil, né, jogava aí nas ligas brasileiras de futebol americano, chegando na NFL e entrando em campo num jogo da temporada regular seria maravilhoso, ou pelo menos entrando no elenco, né, de temporada regular já seria muito histórico pra gente aqui no Brasil. Infelizmente ele não entrou, terá mais uma chance ano que vem, mas foi bacana ver ele na pré-season entrando em campo representando o Brasil aí. Duzão, camisa 69 do Miami Dolphins. Para nós fãs de NFL, uma coisa é certa, né? Setembro sempre chega e chegou também em 2021. Temporada começa, uma nova temporada, muita expectativa em Mac Jones no New England Patriots, muita expectativa em Trevor Lawrence no Jacksonville Jaguars, muita expectativa em Trey Lance no San Francisco 49ers, muita expectativa em Justin Fields no Chicago Bears, muita expectativa em Zach Wilson no New York Jets e também, né, Ja'Marr Chase no Cincinnati, como ia sair o Denver Broncos jogando com o Ted Bridgewater, tendo deixado passar alguns quarterbacks, nova temporada de Tom Brady no Tampa Bay Buccaneers, última temporada de Green Bay com Aaron Rodgers, todas essas questões envolvendo, e começamos a temporada com New England Patriots perdendo para Miami, o Trevor Lawrence tomando uma lavada do time do Houston Texas, o Justin Fields nem jogou, Trey Lance nem jogou, mas você teve ali o Tampa Bay Buccaneers ganhando muito bem do Dallas Cowboys, teve o Green Bay Packers tomando uma surra, foi o início da temporada, muitas coisas que a gente achava que ia ser de um jeito não foram, né? Muita coisa mudou desde aquela primeira rodada para cá, mas sem dúvida, né? Teve também aquele jogaço entre Raiders e Baltimore Ravens, quem poderia imaginar tudo que aconteceria ainda durante a temporada, mas se iniciava aí a temporada de 2021 que está chegando ao fim já, a temporada regular chegando nos playoffs. E fevereiro tem Super Bowl de novo, né? Vamos ver como vai se desenrolar essa temporada que começou bem maluca no mês de setembro de 2021. E em outubro, né? Outubro rosa, mês ali sempre de conscientização contra ali para conscientização para as pessoas na questão do câncer de mamas e todos os outros cânceres aí que afetam as pessoas no mundo, né? Toda aquela questão ali da NFL e tal, o Raiders embalado com 4 vitórias, tudo maravilhoso em Las Vegas, eis que sai um escândalo de John Gruden e os e-mails lá, tendo, né, textos, né, ali racistas, né, homofóbicos, né, toda aquela questão que envolveu o caso, e o Nassib, né, jogador do Las Vegas Raiders, se declarou, né, homossexual durante a temporada, né, foi um momento importante também da história da NFL, e ele era do mesmo time, então já começou aquela polêmica, como ele é tratado nos bastidores, o cara tem que ser demitido, e o John Gruden foi demitido, perdeu o emprego. Tampa Bay Buccaneers retirou o John Gruden do hall de honra, né, do clube, né, meio assim, que para seguir a onda, né, porque devido a algumas ações do Tampa Bay Buccaneers durante a temporada, a gente percebeu que foi mais uma questão de tirar ali por causa do hype negativo que estava em cima do John Gruden, né? Mas eles retiraram ele do ciclo de honra ali, o John Gruden que foi campeão em 2023, inclusive batendo 2022, perdão. Em 2022 batendo inclusive o próprio Raiders no Super Bowl, né? Ganhou o primeiro título pelo Tampa Bay Buccaneers. Tinha um contrato de 10 anos ainda em vigência, né, pelo Raiders, mas não teve como, teve que ser demitido. Ainda foi um mês assim caótico para o time de Los Angeles, que aconteceu de tudo, cara. Assim, eles perderam o Joe Gruden, depois o jogador deles foi preso, depois outro jogador, o jogador deles atropelou uma pessoa, depois o outro jogador apareceu num vídeo segurando arma. Foi um mês caótico para Las Vegas, mas ficou marcado principalmente por Joe Gruden, que é um cara assim, muito importante para a história da NFL. Foi comentarista da ESPN, foi treinador do Tampa Bay Buccaneers, treinou o Raiders, dois times que tiveram grandes defesas, né? Teve Charles Woodson, né? Aquele que da Take Rule no Tom Brady, também treinado por ele, vários jogadores negros
o Nassib aí declaradamente homossexual também. Então, assim, tudo que envolveu essa questão dele na NFL, claro, justiça seja feita, né? Ele foi demitido, tá aí sendo investigado todos os e-mails, a justiça deve agir ali, mas assim, claro que o preconceito é ruim, mas quando você vê uma pessoa assim tão importante da NFL, uma pessoa assim que tinha uma fama grande, né? Você pega aí cometendo esse tipo de ato, assim, foi um momento também de tristeza na NFL, porque assim, ele era uma referência, né? E você perde ali a admiração, a referência pela pessoa naquele momento, né? Devido às suas ações. Não sei se ele mudou de lá para cá os seus pontos de vista ou se melhorou como pessoa e como caráter, mas naquele momento foi um momento importante da NFL, o John Gruden e os e-mails racistas fragados lá na NFL. Bom, Big Ben, né, anunciou que não jogará mais pelo Pittsburgh Steelers em 2022, né? Vai se encerrar a sua carreira aí longínqua de mais de 15 anos na NFL, jogando uma das maiores franquias também da história da NFL. O Pittsburgh Steelers aí ganhou 2 Super Bowls, né? Foi a 3, perdeu ali aquele Super Bowl magnífico também contra o Green Bay Packers de Aaron Rodgers, né? No primeiro e único título do Aaron Rodgers até o momento. Aquele Super Bowl vencido ali, o Super Bowl de 2010, né? Super Bowl 41, mas ganhou ali um ano antes, Super Bowl 40, né? Contra o Arizona Cardinals, aquele jogo maravilhoso. E ele ganhou também em 2005, né? Vencendo. Um ano depois, né, um ano antes do Colts ser campeão, em 2005, venceu o Seattle Seahawks, né? No primeiro Super Bowl do Seattle Seahawks, venceu o Super Bowl, sendo ali o 5º Super Bowl do Pittsburgh Steelers, depois venceria o 6º, sagrando assim, o maior vencedor da história da NFL, até o New England lá no Super Bowl de 2000, no Super Bowl 53, com 6 títulos também. É um dos grandes quarterbacks, durante muito momento foi um dos poucos na NFC que conseguia fazer frente a Tom Brady e Peyton Manning, né? E durante vários momentos aí você tinha ali 11 finais de AFC, em 4 você tinha o Big Ben em 3, o Peyton Manning em 2 e o Tom Brady nas outras restantes, né? Então assim, os três na verdade dominaram ali até o ano de 2000 e até o Tom Brady sair mesmo do New England Patriots, só o Joey Flacco só o Joey Flacco mesmo, de diferente, levou o time à franquia ao Super Bowl, né? Desde o título dos Patriots em 2000 desde o segundo título dos Patriots em 2003 até o ano em que o Patriots foi campeão contra o Los Angeles Rams, só o Big Ben e o Joey Flacco uma vez de diferente nessa lista. O restante foram 4 vezes Peyton Manning, 8 vezes, né? Não, 10, deixa eu ver. Os 6 títulos, 9 vezes o Tom Brady, 4 vezes o Peyton, 3 vezes o Big Ben e 1 vez o Joey Flacco. É muita coisa, cara, é muita coisa. Assim, porque os dois eram muito dominantes, os times eram excelentes, tinha uma excelente defesa, não à toa, ainda é um time muito perigoso, mesmo com toda a dificuldade. O próprio Big Ben tá aí levando a franquia aí aos playoffs, tentando levar o time aos playoffs, aos trancos e barrancos, né? Nessa última temporada dele, talvez ele deve voltar a temporada que vem para jogar para outro time. Eu preferia que ele se aposentasse. Eu acho que assim, claro, ele decide o que ele quer fazer da vida, mas assim, acho que seria muito ruim ver ele ir para uma franquia menor e não conseguir render, não conseguir render o que a gente espera dele, ou render menos do que ele está rendendo agora. Tipo assim, tá muito ruim, assim, ele tem tido muita dificuldade de jogar. E assim, a gente sabe quão grande ele foi, e assim, acho que diminuiria um pouco do brilho da carreira ele tem algumas temporadas ruins agora no final. Mas o mês de novembro foi marcado tecnicamente pela sua despedida do Big Ben. Né? Claro, é o último mês da NFL, temos encerrando a temporada, alguns times eliminados, algumas coisas já acontecendo, né? Ken Newton ali, a bagunça dos Rams, o Broncos provavelmente fora dos playoffs devido a algumas escolhas erradas, a decadência do Cleveland Browns, New England Patriots passando por alguma turbulência, a ascensão do Miami. Mas eu diria que dezembro foi marcado principalmente por 2 momentos de luto na NFL, né? De um lado, né, Demaryius Thomas, perdão, a morte de Demaryius Thomas, né, lendário wide receiver aí de Denver, né? Jogou também algumas passagens em outros times aí, mas principalmente em Denver, onde foi campeão do Super Bowl 50. Jogou também o Super Bowl 48 e perdeu para o Seattle Seahawks. O jogador aí jogou com o Peyton Manning, recebeu muito espaço para touchdown,
Tem a famosa jogada dele recebendo o milagre lá do Tim Tebow, né? Vencendo contra o Steelers no jogo de playoffs em 2011. Toda essa carreira dele, teve aquele snap maravilhoso, né? Broncos com um jogador a menos, né? Contra o Detroit Lions ali, como se fosse ele, né? Faltando ele na formação ali, tomaram a penalização de 5 jardas. Detroit cancelou, eles reiniciaram o drive ali com o time normal, né? A torcida do Denver ali criou ali aquele local ali com o número e o nome dele ali importante ali, ovacionando esse jogador importante, morreu jovem ainda, aos 30 e poucos anos, então assim, deixou a NFL. E né, nessa terça-feira, na última semana pós-Natal, essa terça-feira pós-Natal aí, na última semana do ano, né, a gente recebeu a notícia da morte, né, de um dos maiores e dos mais importantes pessoas, né, figuras da NFL, que foi o John Madden, né? Ele aí que foi um dos propulsores da criação do próprio jogo que leva o nome dele, o Madden, né? Que ninguém fala, vou jogar NFL, vou jogar futebol americano, você fala, vou jogar Madden, né? Foi até uma entrevista que eu vi ontem, e realmente você fala, pô, comprei o Madden, vou jogar Madden, você gosta de jogar Madden? Foi um cara importante também na NFL, né? Foi treinador e comentarista da ESPN, foi treinador do Oakland Raiders, né? Na época, hoje Las Vegas Raiders, foi campeão do Super Bowl também, tem um título de Super Bowl. Então assim, foi uma pessoa importantíssima na construção da NFL, na profissionalização, meu Deus, no crescimento da NFL nos últimos anos. Esquece a palavra, não vou tentar falar. Foi importante no crescimento da NFL nos últimos anos, a NFL lá desde a estruturação de quando era EFL e CFL, né, da EFL e NFL, National Football League e American Football League, né, se uniram, formaram a NFL como a gente conhece com a National Conference League, né, a NFC, e a American Football Conference, né, que é a AFC, uma enfrentando a outra no Super Bowl. Ele ajudou muito também, né, no crescimento dessa questão, bem no início da liga, né. Ajudou também no crescimento das transmissões, né, foi uma pessoa que agregou muito conhecimento, né, ele que foi treinador ainda, comentando o jogo, né, trouxe ali também toda a questão do hype, né, de ter sido um treinador de uma das maiores franquias da NFL, todo o hype em cima do jogo também, ali trazendo logicamente as vendas, melhorando também a monetização da liga, né, a liga que fatura bilhões, né, a gente pode afirmar, né, clubes bilionários, donos bilionários, estádios bilionários, né, uma liga que movimenta muito dinheiro, e foi uma pessoa muito importante nesse crescimento desse esporte que a gente ama tanto e dessa liga que a gente aprendeu a assistir, né? Nós aqui no Brasil acostumados ao nosso futebol normal, nosso futebol tradicional com os pés, né? Aprendemos a amar e muitos até abandonaram o futebol e só assistem NFL. Eu ainda assisto a maioria dos esportes, né? Até porque, né, ainda sofro bastante pelo meu Vasco da Gama e pelo meu Liverpool, porque enfim está numa era melhor. Meu Boston Celtics, deixa esquecido, melhor torcer em Massachusetts. Melhor torcer só pro inimigo que Boston, meu Deus do céu, tá só a tragédia. Mas o futebol americano hoje já faz parte aí da vida de milhões de brasileiros. E a NFL no Brasil fica feliz também de estar trazendo esse conteúdo para vocês. E claro, dezembro foi marcado aí por esses momentos de lutos, mas muitas alegrias virão, ficam aí o legado de cada um deles na história da NFL. No vídeo, já deixou seu like, já ativou o sininho da notificação, já seguiu nossas redes sociais lá, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. E claro, se inscreve aí no canal, a gente tá rumo aos 100 inscritos. Tu tá vendo o vídeo, tá gostando, não se inscreveu? Como assim? Se inscreve aí, deixa o like, é de graça e ajuda muita gente. Certinho, pessoal, a resenha de hoje foi essa. Retrospectiva 2021, os melhores momentos aí desse ano maravilhoso, tudo de bom que aconteceu. E eu queria deixar aqui um recado da NFL no Brasil, esse projeto que eu iniciei esse ano de 2021 foi muito importante para mim. Um projeto que lá em 2016 eu tinha dado início na época ali, com uma página na época do Facebook chamada Futebol Americano Puro e Simples. Infelizmente, no ano 2017 aconteceram muitas coisas, eu abandonei esse projeto e revoltei esse ano em 2021 com o nome NFL no Brasil, já com o canal também, já com a página no Facebook, a mesma página, só mudei o nome, já com o canal, perfil no Instagram, perfil no Twitter e também com o meu perfil no TikTok, onde foi lá que eu cresci mais e tive a maior ascensão da maioria das pessoas que me assistem. Certinho, pessoal? Esse foi o NFL no Brasil, retrospectiva 2021, que vem a 2022. Então, queria agradecer a todos vocês, desejar um feliz 2022, seja um ano maravilhoso, um ano de muito sucesso para todos vocês, para mim e para o meu New England. Bora, meu New England, rumo ao 7º título, mais uma dinastia começando. Tô confiante, não sei se vai dar, mas tô confiante. Certinho, pessoal? Feliz 2022 para vocês, tudo de bom, boas festas, comemorem muito
e bora pros playoffs. Fui!